Começando mais um Podcast é Mais, o podcast do Minha Casa, Minha Vida em Uberlândia. Eu sou o host Sander Mondeiler, casado, cristão, engenheiro civil, corretor de imóveis, Cresce 33458, corretor em atividade, viu? E hoje, graças a Deus, eu tenho um time que trabalha comigo e é uma honra estar aqui nessa mesa rica de conhecimento, rica de amigos, de grandes profissionais. E aqui conosco hoje, Iago, diretor regional da Vita, Ronei, gerente geral de vendas, e Isa Lara, gestora comercial. E é isso, é uma honra ter vocês aqui, viu? Muito obrigado por ter topado. A honra é toda nossa. A honra é nossa, meu amigo. Iago, para não perder o costume dos podcasts, conta para nós quem que é o Iago. Boa, bom, Sander, irmão, primeiro, de novo, obrigado, cara, é uma honra estar aqui no podcast, esse projeto que você está tocando com tanto entusiasmo, assim, é bom ver esse tipo de projeto no mercado imobiliário, que eu acho que enriquece, assim, né, de forma geral, o mercado imobiliário. Bom, eu sou Iago Porto, sou diretor regional da Vita aqui em Uberlândia, estou em Uberlândia e à frente da operação da Vita desde o ano passado, mas estava aqui em outras atividades do grupo em Uberlândia, já tocando outros negócios do grupo há pouco mais de 3 anos. Tenho 5 anos e meio de Vita, então uma história longa aí, né, dentro do mercado do econômico, dentro de uma empresa tão grande e tão importante que é a Vita. Mas antes de ser diretor regional da Vita, eu sou Iago de 29 anos, goiano de Itumbiara, no sul de Goiás, é o goiano mais mineiro que tem, é o itumbiarense. Meninão, né? É, porque atravessou o Rio para Minas, né? Conterrâneo. Cara, sou um amante de futebol, sou vascaíno, então sofro um pouquinho com futebol. Eu não posso falar nada. Prazer, vascaíno também, prazer. Aí sim, eu não posso falar nada. Nós vamos dominar o mundo. Não posso falar nada. Cara, e gosto muito de viajar e sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Também sou engenheiro civil de formação, me formei aqui na UFA em Uberlândia. Mas quando eu fui picado pelo bichinho do comercial, pelo bichinho de vendas, falei, cara, engenharia não é para mim não, mas vou para uma empresa de engenharia, né? Vou vender o produto de engenharia, né? Que é o nosso negócio, que é o que a gente faz. Mas sou apaixonado por vendas, sou apaixonado por incorporação, que também é uma das minhas funções dentro da Vita hoje, né? Então, além de liderar o time de vendas aí, que tem o Ronei mais à frente do dia a dia da operação, também lidero time de incorporação, outras tantas áreas que a gente tem dentro da Vita hoje. E é isso. Muito bom. Que tantão de formação, hein? Que currículo. Uberlândia, sem dúvida, ganhou muito com a sua chegada. Obrigado, cara. Agradeço. E é isso. Vocês têm cada dia mais, a cada produto, a cada empreendimento, elevado o nível do Minha Casa Minha Vida. Subiu a régua de forma geral, isso, né? E ficamos satisfeitos com isso. Assim, acho que a Vita veio para Uberlândia com esse intuito, né? Quando a gente lançou os primeiros projetos, quando a gente pensou nos projetos aqui, a gente trouxe algo que a cidade não tinha, né? Em algumas vertentes, nós vamos falar disso aqui hoje. E a gente fica feliz de ver hoje o impacto que isso já gerou até na concorrência, no mercado Minha Casa Minha Vida de forma geral, né? Como isso mudou a forma que o cliente e as outras empresas enxergavam área de lazer, alguns itens do que nós vamos falar aqui hoje. Iago já chegou dando spoiler, você viu? Muito né? bom. Já tá entregando aí já. E Iago... também compõe na nossa mesa ele. Homem de peso, esse. Ronei. Homem de peso, tô emagrecendo, cara. Que Conta. Isso? Tô emagrecendo, Não é fazendo peso, academia. Ah, então tá bom, menos mal. Apesar de estar sempre juntos, mas conte para nossos telespectadores aqui, para a nossa audiência, quem é o Ronei. Legal. Obrigado primeiro, assim, prazer estar aqui com vocês, com parceiros tão bons e importantes para nós da Vita, onde vocês têm uma história muito bonita lá dentro já de parceria. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós queremos melhorar cada vez mais o mercado imobiliário. O que vocês estão fazendo aqui é uma construção de uma grande melhora e assim, que continue fazendo isso. O mercado precisa de coisas diferentes e vocês trazendo o podcast já traz um grande diferencial. Mas falando do Ronei, também tenho 29 anos. Eu e Iago, nós somos sagitarianos, eu sou de 28 de novembro, você é de 5 de dezembro. 5 de dezembro, uma semana depois. Sou de Uberaba.
mas já dei umas boas rodadas aí no mercado imobiliário. Eu também já tô para quase 6 anos de mercado imobiliário. Vim do financeiro antes, do bancário, mas sempre fui apaixonado por vendas. Meus pais têm comércio, desde molequinho eu tava no comércio deles. E quando eu tive o convite da Avita para vir para Uberlândia, não pensei 2 vezes. A Avita sempre foi uma empresa muito admirada pelo mercado, é muito admirada pelo mercado. E quando eu tive a oportunidade, falei, agora é a hora, tá mais pertinho de casa, tá mais pertinho da família. Então foi o momento de fazer essa transição aí. Também sou apaixonado por futebol, sofredor, não tão igual vocês, mas eu tô sofrendo mais, eu acho. Santista, apaixonado, Nossa, tô sofrendo o pior. E aí, mudei para Uberlândia tem 7 meses, tô adorando Uberlândia, é uma cidade maravilhosa. Sou formado em administração com especialização em marketing e vendas, que são as áreas que me encantam mais ainda. Igual o Iago falou, depois que o bichinho do comercial, da venda pica, é muito difícil a gente largar esse negócio. E vamos tocar aqui que vai ser muito legal nós falarmos o como a vida transforma o mercado e a vida das pessoas. Sandermon, você sabe que eu trouxe ele, cara. Pesquei ele lá em Araçatuba. Nossa, muito Fui longe. buscar ele longe. Foi longe, pra foi longe. trabalhar aqui Foi na longe, Vita. foi A gente longe. já tinha trabalhado junto por um curto período em São Foi. José do Rio Preto. E né? eram 2 meninos na época. Nossa, Imagina, que tava legal. 2 meninos mesmo. Quando Cara, eu eu tava tinha lá. 22 para 23 Eu também, a anos, mesma né? coisa. Eu tava com 23 também. Então a gente foi da trabalhou mesma junto forma. na MRV, né? Nós tivemos aí outras passagens no nosso currículo também. Trabalhamos junto um curto período na MRV. E aí casou da gente, de eu ter uma oportunidade, tá procurando uma pessoa do perfil do Ronei e ele topar sair lá de Araçatuba e vir pra cá. Andou um legal. pouquinho. Que bacana. Não, mas Também muito obrigado. Eu acho que vocês estão agregando muito valor ao nosso mercado de Uberlândia. E eu já tô virando dinossauro no mercado, né? Mais de 10 anos atuando aí no econômico. Nós Mas que é agradecemos. E aqui também do nosso lado, ela, Iesa Lara, se apresente. Eu acho que vai ser a co-host, viu? Acho que a partir de hoje você vai ter uma co-host, Esse viu, meu podcast- amigo? Nasce um movimento Eu aqui. acho que você Esse- criou uma co-host, Esse tá? podcast ele precisa funcionar também sem a minha presença. Não, mas Não, é não. assim, é essa dupla aqui, essa parceria, meu amigo. É um Acabou. movimento Fique É Iesa, isso, agora acabou, acabou. As vendas já acontecem sem a minha presença. Agora. Não, quem é sabe o hashtag podcast. Fique Isa. Você vai ver o tanto de comentário que vai ter lá. Fique Isa, Fique Isa, Fique Isa, tá? Só o Sandermon mesmo, Ah. tá tudo certo. Mas vamos lá, né? Eu sou Iesa, sou esposa do Sandermon, né? E tô no mercado imobiliário aí há mais ou menos uns 4 para 5 anos. Em influência dele, com certeza, né? Não tem como não ser. E iniciei minha carreira ali na Vita, então para mim é uma grande honra estar participando dessa mesa, mesmo A toda honra é nervosa nossa. aqui. Não, relaxa, eu tô em Mas casa. para mim é uma grande honra estar aqui falando dessa empresa que eu tenho com tanto carinho aqui no meu coração e sei que assim que um pouquinho do que eu sou é por ele, né, pelo meu esposo, mas muito do que eu aprendi também vem de lá, vem de toda a minha experiência que eu trouxe da Vita. Então para mim é uma honra, né? Obrigada por ter me convidado aqui e vambora, né? Vamos falar desse lançamentaço que a gente tá esperando tem muito tempo. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Esse eu Ô, esperar. Sandermon, e só falar um negócio importante, assim, a Iesa falou que um pouquinho dela é a Vita, e eu vou te dizer o seguinte, muito da Vita é Iesa, é viu? verdade. Porque, assim, Obrigada. a Iesa ajudou muito a construção da empresa e da marca aqui em Uberlândia, a gente é muito grato a Iesa pela Obrigada. parceria de sempre, por ter nos ajudado a pôr a Vita onde ela tá, falta muita coisa pra gente conquistar, né, nós queremos mais e mais, mas a Iesa é peça importantíssima. E ela continua construindo a história ali dentro da Claro, Vita, né? continua E, vendendo assim, Vitas, e- sendo uma das embaixadoras. continua de tendo vender sangue a azul. Vita. Continua tendo sangue azul. Quero. E assim, e o Iago falou, e sempre quando a gente vai falar, nós falamos, é bom ter essas pessoas que marcam, né? E sempre quando nós vamos falar assim de referência, sempre o nome Iesa tá Ai, lá, gente, tá lá. obrigada. Quando a gente fala assim, mostra referência, sempre lembra da Iesa. Obrigada isso. pelo carinho, sempre. Iago, Diga. o que diferencia a Vita, de fato, dentro do mercado do Minha Casa Minha Vida em Uberlândia hoje? Cara, essa é a pergunta do milhão, hein, Sandermão? Cara, assim, eu vou dar duas perspectivas. Uma que não interessa tanto da porta pra fora, mas pessoas. Eu acho que a gente é o que é hoje, a Vita é o que é, muito pelo time que a gente tem, pelo time que a gente construiu ao longo do tempo. Então, vou dar um olhar primeiro da porta pra dentro, né? A empresa
é diferente porque tem pessoas que pensam diferente, que fazem diferente, que mesmo que não acertem, querem fazer diferente. E da porta para fora, a Vita é diferente, cara, porque ela trouxe um conceito que o Uberlândia não estava acostumado a ver no econômico, que é um conceito assim de condomínio clube mesmo, de entregar mesmo no econômico, mesmo vendendo um imóvel para faixa de renda mais barato, a gente conseguiu trazer várias coisas que a turma de Uberlândia só estava acostumada a ver no alto padrão. Ah, não, isso aí é item de luxo. Pô, piscina, academia, mercado, salão de festas e churrasqueira. Sauna é um baita diferencial. Car wash. Car wash. Car wash. Quando que a gente imaginou, antes da chegada da Vita, que a gente teria car wash, espaço de jogos, um espaço de lavanderia, né? Então, assim, eu acho que a Vita é diferente, primeiro pelo time que ela tem, segundo, pelo que ela tem oferecido para o mercado do ponto de vista de produto. Acho que a gente tem um produto diferente. A gente entrega, claro, um apartamento, como vários outros players entregam, bons apartamentos, bons produtos, mas a gente entrega uma área de lazer, assim, fenomenal. Excepcional. É engraçado que quando eu tava do lado de lá do muro, em outras construtoras, que nem eu falei, a gente sempre via a Vita como uma referência nessa parte mesmo. Assim, sempre como exemplo de inovação. Ela vinha, pô, o que vai vir de diferente? E quando no Jardim Sul já tivemos uma coisa diferente. O que vai trazer de diferente? A Vita sempre trouxe coisas diferentes para agregar pro cliente, para agregar pro público final. E assim, o cliente ter a melhor experiência possível quando ele entra no Vita dele, quando ele usufrui das áreas comuns, desde o primeiro momento ali até o final, nós sempre nos preocupamos muito com a experiência do cliente, né? O cliente, ele é o nosso principal. Quando eu falo de pessoas, é desde as pessoas que estão lá dentro trabalhando e até as pessoas que depois vão comprar o nosso produto e que vão ser muito felizes lá dentro. Muito bom. Dois cases de sucesso interessante que a gente notou e percebeu que a Vita de fato trata o Minha Casa Minha Vida ou o ticket ou o econômico de forma diferente foi na forma que trabalhou o Arista, o Oregon. É um case de extremo sucesso em Uberlândia. Sim. É cliente satisfeito, excelente localização e todos esses itens que fazem toda a diferença, né? Sem dúvida acertou nesses dois cases. Esse case, vocês pensam, pretende continuar com essa projeção do que foi o Arista e o Oregon? Como é que tá as perspectivas para os próximos lançamentos futuros? Cara, nós vamos melhorar essa linha de produto. Então vocês vão ver aí nos próximos meses, ano, a Vita vai trazer um novo tipo de produto, muito baseado no que foi Arista e Oregon, mas Arista e Oregon ainda tem um conceito de 2 torres. Nós vamos trazer breve, e aí um spoiler. Spoiler, isso que eu ia perguntar agora, é spoiler? Vai vir um spoiler aí então? Vem um spoiler? Breve, assim, muito provavelmente no ano que vem a gente traz um produto numa excelente localização, torre única, com lazer que vocês estão acostumados a ver da Vita, né? Numa localização excelente, com essa pegada diferente do Minha Casa Minha Vida, do econômico, desse imóvel realmente, do primeiro imóvel, né? Então, não só a gente acredita nesse tipo de projeto, nesses cases, como a gente vai continuar desenvolvendo e melhorando esses projetos, tá? A gente tem, sem dúvida, um planejamento para isso. Muito bom. Outro case de sucesso, IESA, Ronei, a IESA sabe falar com propriedade, foi o Brisas e o Ventos, né? Que foi um sucesso. Esse aí, Isa, merece falar mais do que eu e o Iago, porque esse ela participou, Isa, ela mandou e desmandou lá dentro. Conta um pouquinho sobre esse case Vita em Uberlândia de sucesso. Gente, assim, foi a minha primeira experiência com os imóveis, né? Então, eu sou extremamente suspeita para falar, porque eu abracei a causa, eu aprendi, eu fui a fundo, né? E o Brisas, para mim, principalmente ali, que eu peguei mais o finalzinho do Mirante dos Ventos, mas o Brisas eu participei desde o início mesmo, né? E para mim, ver cada tijolinho colocado ali, né? Cada etapa, a gente fazia festa com cada evolução ali, com cada medição da obra. Aquilo ali, para mim, foi incrível, né? Foi uma experiência, assim, enorme de viver.
saber que é um empreendimento numa localização tão boa, né? Numa localização de um bairro até de alto padrão, Sem inclusive. dúvida. Então, a gente traz ali o Minha Casa Minha Vida num bairro totalmente... um bairro planejado, né? Que eles falam, já com uma segurança incrível em volta ali, ao derredor mesmo do próprio empreendimento, mais a segurança ali da própria guarita. Então, para mim, até falar para os clientes, e eu comprei muito essa ideia, até passei pertinho de ter um Mirante das Brisas ali. E falar desse produto, eu falo com muita seriedade, com muita responsabilidade e verdade, porque eu vi cada conceito dele ser moldado, né? E isso, para mim, é gratificante demais. É um conceito topíssimo na cidade, é um empreendimento que entrega, além de beleza, a gente sabe que entrega qualidade de vida para os nossos clientes, né? Então, Ô Sander, não tem quando, nem quando palavras. você fala assim da Vita, eu acredito que os Mirantes foram um marco na história do mercado Minha Casa Minha Vida em Uberlândia. Assim, quando eu cheguei aqui, eu fui lá para conhecer o empreendimento e eu fiquei encantado. Porque assim, quem que passa lá na porta não imagina o valor que ele foi vendido no início, assim, Lançamento da planta, né? e o que ele virou. E eu falo muito assim também de um outro empreendimento nosso que é o Matiz. Sim, total. O Matiz, ele é os Mirantes, ele é a mesma coisa dos Mirantes, em uma outra localização, mas assim, com a mesma concepção e ideia. E aí, quando eu chego no Mirante e vejo o cuidado das áreas de lazer, e assim, e a preocupação nossa é de fazer algo bem feito que depois não vai trazer custo para o cliente. Não traz custo para o cliente. Então, assim, as áreas todas que nós vamos falar, equipadas, decoradas, mas além disso, materiais de qualidade que depois vocês vão ver até a tinta do edifício. A gente pensa nisso na concepção do produto, que depois não vai ter muito, não vai sujar, vai demorar mais para desbotar, e aí não vai ter custo pro condomínio. E quando vocês passam lá, você vê a cor dos Mirantes, fala, que prédio bonito. E foi um diferencial, é um diferencial, e ele marcou uma época e uma transformação no nosso negócio do Minha Casa Minha Vida. Cara, sabe o que que é bacana? Assim, hoje o Mirante dos Ventos foi entregue há 2 anos, basicamente, né? 2 anos atrás, quase no meio do ano de 2023, o Mirante das Brisas foi entregue há 1 ano atrás. O Mirante dos Ventos, cara, é um condomínio que você entra lá hoje, É muito gostoso. cara, tem uma vida É muito bom, ela é tão muito gostoso. boa, assim, dentro Lá é muito do gostoso. Você do enxerga, Mirante. assim, a propaganda de margarina lá dentro. É real, isso, não é isso, Exato, é cara, é um isso. condomínio que tá tão bonito, assim, a gente entregou tão bonito É e verdade. tá tão bem cuidado, né? E aí Muito, isso é muito muito, mérito muito, muito. dos moradores, do Da síndico, síndicos. da administradora. Mas assim, cara, é muito fácil vender Vita quando você leva no Mirante dos Ventos, né? Que é um condomínio que tá entregue há 2 anos. Gente, todo condomínio vai ter problemas, né? Isso são gente fazendo coisas. Então vai ter problema. O nosso setor é um setor manual, né? A gente está num negócio que é ali tijolo a tijolo, então vai ter problema. Mas o que ele entrega para os nossos clientes, assim, de qualidade de vida, e a Esa pontuou muito bem, assim, de localização, de produto, de área de lazer, o cara não precisa sair do Mirante dos Ventos para nada. Ele nada lá com o filho dele, ele treina lá, ele faz o churrasco. Ah, eu quero fazer um churrasco de 10 pessoas, tem a churrasqueira. Eu quero fazer o aniversário da minha filhinha aqui Tem o salão. para 40 pessoas. Tem o salão de festas. Esqueci de comprar um macarrão e tô com fome, tem um mercadinho. Então, assim, cara, tem tudo lá dentro. É isso. Nosso podcast é para você que está pensando em comprar ou vender o seu imóvel. Então aqui nós estamos falando de alguns cases da Vita de sucesso em Uberlândia. Então o Matiz, que está em fase de lançamento, em fase de vendas, procure o seu corretor, procure a sua imobiliária e faça um bom negócio, porque a Vita ela tem um sistema, um fluxo, um processo de aprovação muito rápido, assinatura digital, algo que vocês trouxeram que Exatamente. fez Muito muito prático, sentido, viu, gente? muito prático. Muito bom, muito Eu bom. vou te prático. falar, eu fiquei muito satisfeito com meus primeiros negócios com a Vita, porque até hoje várias construtoras, todas têm qualidades, defeitos, mas essa qualidade da Vita, sem dúvida, trouxe um grande diferencial. Foi um grande diferencial. E assim, Sander, você falando dessa questão do Matiz, e eu falo muito da questão do investimento. O apartamento como um investimento, a visão como investimento. Eu falo do Matiz porque o Mirante dos Ventos foi um
quanto? 140, 150 mil? 135, 140. 135 lançou, né? Hoje você não encontra um apartamento no Mirante dos Ventos por menos de 240 mil. Então, se você pensa em valorização, você está comprando em um lugar muito bom, porque as áreas da Vita sempre estão nas melhores localizações da cidade. Você vai ter certeza que é um produto sensacional, com uma área de lazer melhor ainda, que você vai agregar no seu apartamento, no seu imóvel, e que se um dia você pensar em vender, você teve uma valorização assim, ó, de uma forma absurda. Vou sair de 135 para 240 para venda. É case mesmo. É né, case cara? de sucesso. Sucesso absoluto. Isso, sucesso. Sem E dúvida. todos os empreendimentos, se você for pensar nos Vitas que já foram entregues, todos foram da Todos mesma foram forma. Sim. Os dois Mirantes, quando a gente fala de Oregon também, né? o Oregon começou a quanto, você lembra? Cara, Oregon a gente tinha unidades a 200 mil. Hoje, revenda no Oregon é 350, 340, 360, 370. Então, assim, é realmente surreal. E eu posso falar com propriedade disso, porque eu sou cliente da Vita em Uberlândia, né? Eu tenho Vita. E eu acho que a gente tem que acreditar nas coisas que a gente faz, né? Eu tô querendo um Vita. Se você É, der uma flexibilizadinha vou no pensar negocinho no aí seu pra fruto, eu vou mim, pensar. eu quero um Vita, tá? Se você fizer um negocinho pra mim ali, eu compro. Vou pensar, Eu vou tô querendo, colocar viu? isso no travesseiro Ah. hoje. Eu tô querendo um Jardim Sul. Se você fizer ali, você parcelar a entrada pra mim no jeito que fica bom, tem Ô, Ney, negócio. Você quer um Vita Jardim Sul. Eu quero o Vita Jardim Sul, é Esse isso é bom, mesmo. hein? É esse que eu Não, quero. não podemos esquecer Vita Jardim Não, eu Sul. quero um Vita Jardim Sul. Esse aí, eu te diria que ele é o projeto mais esperado, né, Ele é. Ilesa? Sou eu que o diga. Da Como Vita é? em Uberlândia, né? E ó, só dando um spoiler aqui antes da gente entrar nele, veio assim, surpreendendo o que esperávamos. Então ele Que bom, tá- que bom, que bom, Nossa, que gente, bom. foi Ficamos muito felizes com esperado isso. E a gente esperava até menos do que veio, viu? Vocês arrasaram nesse Que legal, fico feliz com Arrasaram isso. mesmo. É muito bom essa conexão de falar do presente, mas conectando ao passado, que foi sucesso, para falar de um futuro tão promissor agora, Sim. que é o Vita Jardim Sul. Já vamos falar Um dele novo já? jeito, Já vamos falar de- dele? é lógico. Ah, É um lançamento desse nível na localização mais procurada de Berlândia, perto de grandes cases de outros nichos do mercado, né? Então é isso. O que o Vita Jardim Sul traz de inovação para o mercado do Cara, Minha Casa Minha Vida? Iago? Essa é fácil de responder. A outra você fez a pergunta do milhão, mas essa é mais fácil. Cara, eu acho que assim, o Jardim Sul, ele traz um novo jeito de viver para a Zona Sul. Basicamente é isso, assim. Porque a gente tá, como você falou, Sandermon, num dos principais bairros de Uberlândia. Num dos maiores, inclusive, bairros de Uberlândia, né? Que é o Shopping Park. Nós estamos conectados a tudo. Basicamente ali, o Shopping Park tem uma vida impressionante. E a gente traz pro Shopping Park um projeto atrativo, ou seja, com bom preço e que entrega muito. Gente, quanto que vocês pensaram que o imóvel, a partir de 199 mil 199 reais, mil? teria quadra de beach tênis dentro do Shopping Cara, Park? isso é um- Olha a localização. Isso é um diferencial, isso é muito diferente. né? Isso é muito diferente. Isso é muito Olha a diferente. localização do projeto, olha o preço, olha o que ele entrega, churrasqueiras, quadro de beach tênis, piscina, entrega tudo, tudo que você precisa. Então, assim, o Vita Jardim Sul pra gente é um projeto para marcar a Zona Sul, é um novo jeito de viver a Zona Sul, para trazer um projeto acessível, de preço bom, de condição de pagamento boa, com área de lazer top, completa, tem tudo que a gente precisa, cara. É aquele negócio, quer piscina? Tem. Quer jogar um beach tênis? Tem. Fazer Quer um uma churrasquinho? quadra? Você tem uma Quer quadra. bater uma bolinha ali, brincar com o filho? Tem. Brincar com o sobrinho, enfim. Quer receber gente no seu condomínio? Então, a gente entende o Jardim Sul, assim, Sander, como um projeto único na Zona Sul. E assim, só complementando o que o Iago falou, gente, eu falei, eu mudei pra cá tem 7 meses, né? E eu não conhecia afinco o Shopping Park. E aí, no domingo passado, tava tendo uma ação de uns parceiros nossos lá no Shopping Park. No domingo eu fui lá pra ver a ação. Eu fiquei impressionado com o bairro. Eu não sabia o quão grande tá o Shopping Park. E assim, o quão desenvolvido tá. E assim, as coisas que tem ali, supermercado tá perto, ou a feira no domingo, que feira maravilhosa dentro do bairro. Você precisa dar uma cervejinha, tem um disco que você não quiser pegar ali dentro do próprio empreendimento. Assim,
tem tudo próximo, tá tudo tão fácil. E assim, e vai crescer ainda mais, né? O Shopping Park, ele vai crescer ainda mais, ele vai ficar de um tamanho assim que nós nem sabemos aonde que ele vai chegar. Sabe o que é melhor? A parcelinha alta. Sabe o professor Raimundo? Olha o salário. Ó. E a parcelinha, ó, baratinha. Tá barata, né, gente? tá barata. Baratinha. Muito barato. Tá barata. Pais e mães solteiras que pretendem, que desejam morar na Zona Sul. Vita Jardim Sul. Renda de 2.600. Não, você tá Com brincando. dependente, você vai ter uma aprovação perfeita, cicaquê, redondinha. Tá na campanha de lançamento ainda? Campanha de lançamento. Sinal de R$400 e entrada parcelada. E se for o seu primeiro imóvel, documentação gratuita. Cara, isso é um diferencial também, viu? Porque assim, a gente sabe que com a documentação, o preço que é. E a pessoa não ter que pagar isso é um grande diferencial. O Iago falou da parcela baixinha. Gente, uma pessoa com a renda de R$2.600 comprar um apartamento na Zona Sul, Com tudo isso. que com nós tudo falamos. isso que nós falamos, com uma área de lazer completa, se quiser jogar um beach tennis, você vai jogar dentro do seu condomínio, você vai ter segurança, vai ter uma quadra e uma piscina para o seu filho brincar, pra você ter lazer. R$2.600, uma parcela baixíssima, a entrada parcelada. É a oportunidade de você adquirir o seu apartamento na melhor localização da cidade. Então, assim, aqui nós temos ótimos parceiros que estão prontos para vender para vocês. Então, procure o seu corretor, busque saber entender do Vita Jardim Sul, porque ele é a sua oportunidade de sair da casa dos pais, sair do aluguel e morar em mais um empreendimento que vai mudar o mercado de Uberlândia. Iago, no Vita Jardim Sul, a Vita vai manter o padrão de paisagismo? Total, Sandermon. Cara, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, tá? E eu posso falar, assim, pessoalmente disso, porque, como eu falei na minha apresentação, além de liderar o time de vendas, eu lidero um time de incorporação, as demais áreas da construtora, né? E a gente tem lá dentro da Vita 2 arquitetas que ficam full time para pensar o que nós vamos levar em cada um dos projetos. Então, nós vamos levar a quadra de beach tênis, nós vamos posicionar a churrasqueira assim, não, vira a churrasqueira, porque aqui o sol da tarde vai pegar direto quem tá usando a churrasqueira. Não, então vira ela, gira ela. Piscina, qual que é a melhor posição para pegar mais sol o dia inteiro? O cara, na hora que o cara for entrar, não tá com a piscina trincando de gelada. Então a gente pensa em tudo isso, e uma das coisas que a gente mais pensa é o paisagismo. Então quando você vê aquele paisagismo na entrada lá, da imagem do pórtico do Jardim Sul, nós vamos entregar daquela forma. Quando você olha o paisagismo da área de lazer, tudo aquilo que a gente está ali em volta da piscina, em volta do espaço das crianças brincarem, da quadra, nós vamos entregar tudo isso. A gente sempre se preocupa nisso. A gente tem projeto especificamente de paisagismo. Então, a gente sabe a planta que tem que plantar, que é a planta que suporta, por exemplo, pegar mais sol, pegar menos sol. Se aqui pega mais sol, vai aquela planta que suporta um pouco mais sol. Qual planta que a gente tem que plantar aqui para pegar rápido? Porque também quando a gente entrega o condomínio, a gente acabou de plantar, né, esse paisagismo, acabou de levar para... Então qual que é o que pega mais rápido, que dá menos manutenção e que fica bonito? Então a gente pensa em tudo isso, e o paisagismo é um dos nossos pontos fortes. É a verdade que eu tive o privilégio de comercializar outros produtos lançados antes, em anos anteriores, e sem dúvida ali naquela região não há nada igual, não tem nenhum empreendimento ali entregue ou em construção dentro do perfil do Ticket Minha Casa Minha Vida econômico, que vem com toda a estrutura. Parabéns, Iago, Ronei, Vita, de fato vocês vão elevar o ticket, o valor do metro quadrado ali, sem dúvida, da região do Shopping Park, viu? E assim, outra coisa também legal, Sander, o Iago falou muito, nós estamos falando muito das áreas de lazer, mas até assim, um cuidado muito grande do time de produto é na planta do apartamento, de transformar o apartamento o mais funcional possível para você poder aproveitar todos os espaços do apartamento. Quando nós falamos de um acabamento com piso laminado nos quartos, que vai assim te trazer conforto térmico e acústico, além do piso laminado, que é um produto que usa no médio alto padrão. Sim. Você está usando um produto de médio alto padrão, você usa o piso laminado. Aí quando a gente fala também ali nos ambientes integrados, para dar aquela sensação de poder integrar mesmo, de poder conversar, pô, a pessoa tá cozinhando, tá trocando ideia com quem tá na sala, da pessoa poder montar um apartamento para trazer aquela coisa de conforto também, porque nós sabemos que quando a gente compra um imóvel, compra um apartamento, se o Iago me vender
Eu, pra mim eu quero que seja assim. pensar, hein? Vou pensar. A gente, quando fala de moradia, a gente fala de conforto. A gente quer chegar em casa e se sentir bem na nossa casa, no nosso apartamento, nosso lar. A gente quer que seja o nosso lar mesmo. E essa que é a preocupação da Vita, quando a gente também fala de uma planta totalmente funcional, que onde você vai conseguir colocar todos os seus móveis, sua mobília, e vai ficar sensacional. Com uma parcelinha, igual o Iago falou, Parcelinha, ó, parcelinha A da escolinha pequeníssima. do professor Raimundo. A planta tem uma particularidade legal também, né? A gente viu ele muito bem também ali no Vita Reserva dos Buritis. Sim. E vocês trouxeram isso também para esse conceito do Vita Jardim Sul, que é de fato esse cuidado de janelas, né? O lado da janela, de fato as torres não serem tão próximas. A gente consegue entender que não tem janela virada para a torre do lado. Privacidade, né? Privacidade, Então, privacidade. para as a gente vê unidades. esse cuidado, assim, total, né, na planta de vocês. Hoje, até rasgando uma cedinha aqui pra vir, tá? Mas com muito, né, com muito louvor aí. Um térreo mais 3, com essa privacidade, a gente não encontra Não com encontra. facilidade. Não Né? Então, encontra. vocês conseguem pensar até nessa questão. É muito Já legal isso mesmo, elevando Isa. o Minha Casa Minha Vida aí Isso é no, muito no legal. padrão econômico pra Isso é galera muito legal. também. Ô, Iago, outra coisa que eu acho muito interessante também, tratando da sua área da gestão geral da empresa, eu tenho clientes que compraram lá no Reserva do Buritis e estão muito satisfeitos, né, ainda antes de pegar a chave, Sim. pela forma de vocês tratar, conduzir, agendar reunião, visita na obra. Isso também é algo que o mercado de Uberlândia precisa evoluir. E vocês trouxeram para cá. Cara, a gente faz questão, Sander, irmão, assim, de levar o cliente para ver o que ele vai receber antes dele receber. Então, Isso é muito legal. ano antes, 10 meses antes, depende de cada um dos empreendimentos, a gente chama todos os clientes, olha, essa aqui é a unidade, não é a sua exatamente, porque a sua nós ainda estamos trabalhando nela, mas essa é a unidade que você vai receber. É desse jeito que você vai receber, é com esse acabamento, é com esse cuidado aqui, entra, fica à vontade, vê, pensa, já planeja onde você vai colocar a cama, onde você vai colocar o sofá aqui, vou fazer um armário aqui e tudo mais. Então, a gente tem na jornada do cliente várias etapas que a gente comunica com esse cliente para ele ir visitar a obra, para ele saber o que está acontecendo, porque assim, cara, infelizmente tem empresas que o cara compra no lançamento, daqui 3 anos que ele vai ter notícia de como é que E tá. olhe lá, e olhe lá, se e olhe tiver, lá, né? e olhe Então, lá. assim, a gente tem um cuidado de, o cara tem um aplicativo, ele vê o boleto lá, ele vê o percentual de obra lá, a gente solta alguns comunicados para ele lá, nós vamos abrir as visitas à obra, agenda aqui, tá tudo lá no aplicativo. Ele consegue acompanhar o empreendimento dele. A gente atualiza no site, evolução de obra, mês a mês. Às vezes a gente demora um diazinho para atualizar, porque acontece essas falhas. É normal. E às vezes o cliente já vem no nosso Instagram, nossa, a obra não evoluiu? Não, evoluiu, é que nós estamos subindo aqui a atualização. Então a gente tem esse cuidado, assim, e pensa realmente nessa comunicação com o cliente. E olha que legal, na quarta-feira, ou seja, 2 dias atrás, a gente fez a assembleia de implantação do Vita Reserva dos Buritis. Que legal. Então a gente está partindo para a etapa final mesmo. Logo mais a gente vai entregar o condomínio, vai entregar as chaves para os clientes, para eles poderem usufruir. E é muito o que a Iesa falou, assim, a gente pensa o condomínio para as pessoas que vão usar, não é para a gente, não é para ficar bonito para o Iago, Sim. para o Ronei, né? A gente pensa para usar. Por isso que as arquitetas, por exemplo, na hora de desenvolverem o projeto, pensam, eu vou colocar essa torre aqui, porque ela vai ter maior visão, então ela tem uma vista melhor, a posição do sol é a melhor posição, ela não tem nenhuma torre olhando para ela, então você pode olhar Jardim Sul, Reserva dos Buritis, todos eles, quase que você não tem um olhando para o outro, praticamente você não tem. Não tem. Então, assim, a gente pensa em tudo isso. Rapaz, eu tive uma experiência dias atrás num dia que vocês marcaram uma visita lá no Reserva dos Buriti, meu celular Encantador, né? chegou 3, 4 mensagens, uma ligação quando eu atendi uma cliente, muito satisfeita. Essa marcou minha Olha trajetória. que legal. Ela nem pegou a chave ainda, mas toda vez que ela vai lá, Sander, irmão, olha onde que eu tô. Eu tô aqui dentro do meu apartamento, assim, muito feliz. Isso é muito prazeroso, né? Para nós que exercemos a profissão. Mas é isso. Ronei, vamos falar da condição comercial do Vita Esse Jardim ele gosta, Sul. hein? Esse ele gosta. E assim, e tá boa, tá?
Tá boa, mas tá boa, muito, 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 muito boa. Eu falo que o Iago, quando ele fez ele pensou nessa condição, ele quis ajudar as pessoas mesmo a sair do aluguel, ele quis transformar a vida das pessoas mesmo e ficou assim, ó, perfeito. Vamos Então falar vou te dela. perguntar. A entrada do Vita Jardim Sul, como é que ela é hoje? Parcelada, meu amigo. Parcelada, onde que assim, não sei até que dia que vai. Quantas vezes? Isso que eu ia falar, não sei até que dia que vai, porque o coração do meu chefe tava muito bom. Ele falou assim: eu vou fazer em até 72 vezes. Ele abriu essa exceção pro Vita Jardim Sul Eu de confirmo, parcelar. Foi uma exceção É uma exceção. É uma exceção muito grande que no Vita Jardim Sul nós vamos parcelar a entrada em até 72 vezes. Não sei até quando vai isso, né? Tem que correr, viu, Sandermon? Porque não vai, gente, não vai pra sempre não esse negócio, hein? Vamos correr É pra oportunidade, comprar é agora. oportunidade. Assim, o lançamento, eu sempre falo isso, que o lançamento ele traz oportunidades, tanto para quem tá vendendo e também para quem tá comprando. Então, assim, no lançamento, o Vita Jardim Sul tá com a entrada parcelada, meu amigo, em até 72 vezes. Você, cliente, mandou a documentação, você foi aprovado, é motivo de celebrar. Compre na condição no preço de lançamento. Você vai ter entrada parcelada, documentação gratuita e muitas outras vantagens que podem ser alteradas de acordo com a velocidade de venda. Então, quanto antes você tomar sua decisão, acabar com todas as pendências que você tem com o seu corretor, com sua imobiliária, escolher, assinar a sua unidade, fazer o Pix do sinal, você vai ter a certeza de que você vai estar fazendo um excelente negócio, porque o Vita Jardim Sul, dentro do Minha Casa Minha Vida, é um dos melhores e mais esperados lançamentos, porque ele está na melhor localização de Uberlândia. Ô Sander, contei, essa semana passada teve o episódio número 1 que eu vi, ficou muito legal, parabéns mesmo, assim, muito esclarecedor, falando do Minha Casa Minha Vida, e assim, hoje as pessoas que não têm um imóvel, elas têm que ver que realmente é uma É oportunidade. possível, né, E, cara? e é isso que eu ia falar, Iago. O quão possível. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil comprar. Você acha que tá muito distante. Você fala, nossa, é um apartamento, tem um valor mais alto. Antigamente, assim, nós sabemos que as histórias eram bem mais difíceis para você comprar um apartamento, que você tinha que pagar a documentação, não tinha jeito. As taxas de juro eram mais altas. Então, assim, quando você pensa, nossa, tá difícil? Não tá difícil para você comprar o seu primeiro imóvel. A primeira coisa que você tem que fazer, falar com o seu corretor. Depois que você vai falar com o seu corretor, você fala assim, ó, eu quero comprar um Vita, porque no Vita eu vou ser feliz. E aí você vai ver o quão fácil é comprar o seu apartamento. Tem hora que quando a gente faz a negociação assim, o cliente que não sabia como que é, ele fala assim, é só isso? É só isso, agora eu assino aqui e quando a pessoa assina e compra, ela fala assim, não tô acreditando que eu tô comprando meu apartamento e que era tão fácil assim porque eu não comprei antes. Fiquei vivendo de aluguel, pagando aluguel, sofrendo, sendo que eu poderia comprar meu apartamento, que onde que no Minha Casa Minha Vida você não vai ter correção em cima da sua parcela, vai ser aquela parcela ali fixa, você não vai sofrer com isso. A entrada nossa, ela é parcelada, então assim, fica muito mais tranquilo e é algo que é um grande diferencial, que quando você senta na mesa, a gente busca entender também da sua capacidade e nós sempre vamos buscar o máximo de honestidade e respeito com o nosso cliente, no sentido de passar tudo certinho para você depois não sofrer. E aqui nós temos 2 ótimos exemplos de super corretores que fazem a venda com todos os detalhes para a pessoa não ter surpresa, porque no final o cliente vai ter essa mesma satisfação de ligar pro corretor dele e falar assim, nossa, olha aqui, ó, tá na hora, tô quase realizando o meu sonho. Isso é muito bom, isso não tem preço. E assim, falando um pouquinho que o Iago falou, é muito legal a experiência. Volto a falar da experiência do cliente, da compra de um Vita para o nosso cliente. Desde o primeiro momento, quando ele é aprovado, hoje um processo de aprovação, em coisa de 2 horas você consegue aprovar o seu crédito. Você mandando a documentação completa, já está com o crédito aprovado. Aprovou o crédito, sentou na mesa, a negociação coube no seu bolso, ficou legal, entendendo que você tem entrada parcelada, documentação grátis e tudo mais. Feito isso, você assinou o seu contrato com a Vita. A partir do momento que você assinou o seu contrato com a Vita, você já vai ter um aplicativo que você vai conseguir tirar todos os seus boletos. Você não vai ter aquela coisa de ficar preocupando onde que vai estar o boleto, onde que não vai estar. Você vai ter todas as atualizações. E, gente, assim, eu não tinha participado ainda de uma assembleia de um Vita.
E aí na quarta eu tava na assembleia do Vita Reserva dos Buritis. E até mais um case de sucesso, que nós vamos entregar o módulo 1 agora em junho com 100% do empreendimento vendido. E o módulo 2 está caminhando para ser 100% que vendido coisa também. boa. Isso é muito bom Muito para bom. os clientes. E assim, a preocupação da Vita, no sentido de, gente, nós vamos entregar aqui para vocês já com um síndico, para você, um síndico profissional, porque nós sabemos que o começo da implantação do condomínio é muito sofrida. Quanto, E às vezes você sabendo quanto vai pagar de condomínio. você sabe tá? o que você vai pagar de condomínio. E assim, outro diferencial também que nós temos que falar. Você vai pagar R$290. O Buritis vai pagar já R$290 logo no começo. Por que você vai pagar só esse valor de 290? Porque as áreas de lazer são todas entregues, mobiliadas, decoradas, não vai ter essa chamada de capital. Então assim, olha o quanto de benefícios que o cliente tem com a experiência de comprar um Vita, ele não vai ter dor de cabeça. Comprando um Vita, você não vai ter dor de cabeça no meio do caminho. Pô, algo legal que eu acho que o Iago trouxe uma inovação agora, né, Isa? Com relação ao reserva do Buritis, mudou a estratégia com relação ao produto caixa. Acho que Deus te usou nessa situação, né? Como é que tá o produto caixa agora dessa vez, Isa? Então, o produto caixa, né, nesse momento, como se diz ali o Ronei, De lançamento. né, de lançamento, até então, acredito que esteja grátis, né? O Iago mudou isso aí, viu? O Iago Vai mudou Já isso aí, bateu a viu? meta? Já bateu a meta? Não, o Iago mudou isso aí. Nós Nossa, tivemos que tamo- nós mudamos um Você colocou pouquinho. incluso? Nós fizemos nas primeiras unidades, mas como as primeiras já foram embora, aí é Tudo aquilo. certo. Quem comprou, comprou. Chegou Perdeu a primeiro, oportunidade. Não, Bebe dá um água senso de limpa. urgência pro Pronto, cliente né? entender que o jogo É tá senso de... rolando. Minha casa, minha vida é senso de urgência. Urgência. E, Eu e tenho tá sendo vários- sucesso. Eu tenho vários clientes que muitas das vezes, às vezes o cliente manda documentação, se aprova o cliente, aí o cliente entra no modo avião. Tô Exato. aprovado. Gente, Tudo não bem. é assim. Pensar demais. Não e aí é perde assim. a oportunidade. O preço pode mudar semanalmente. Você pode estar avaliando É o isso. imóvel aqui hoje por 199 mil e semana que vem, a hora que você voltar, ele tá 225, 220 mil. Não perca tempo. Tome posse da sua unidade, conquiste já a sua moradia e, se princípio, no Vita Jardim Sul, na zona sul de Berlândia. Não, Gente, e- o segredo é sentou na mesa, não tem que voltar Não pra tem casa. que pensar muito, não. Isso aí. Não tem que Porque ali pensar a muito, oportunidade não. Você já única. quer o seu imóvel, né, É. Isa? Você já tomou essa decisão. Não tem Quer o por que seu esperar. Vai imóvel? esperar ficar mais caro Coube ou no vai esperar bolso. não ter mais as oportunidades Exato. legais? Então, Exatamente. E aí quando você vai querer comprar o seu apartamento, fala, nossa, eu gostei dessa unidade, que é essa que eu quero. Quando não vai já ver, vendi, já não vendeu. tem mais. E aí você perdeu a sua oportunidade. Exato. É isso. Agradecer a todos os corretores, correspondentes bancários, pessoal da Caixa, das agências que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Esse podcast é um canal de conhecimento para agregar valor ainda mais no mercado imobiliário de Berlândia, com foco específico no Minha Casa Minha Vida, que está trazendo aí algumas inovações. Tivemos no episódio anterior falando sobre o Faixa 4, que foi algo muito esclarecedor. Se você não tá por dentro, é só você ir no episódio de cima que você vai se atualizar. Curte, compartilha, manda pros amigos, ativa o sininho, ativa o sininho. Já manda já. Eu A honra já e tô glória- sabendo isso aí Pra já, honra e glória viu? do Senhor, eu recebi tanta mensagem positiva do mercado Amém, de cara. amigos Que e legal, parceiros. que legal. E é isso, gente. que Tamo legal. junto, mercado imobiliário unido. Esse canal aqui é nosso. É isso pra aí. nós, É é de isso. amigos para amigos, É viu, isso gente? aí. É isso aí. Apesar de cada um ter sua operação imobiliária, sua equipe de venda, esse é um canal de esclarecimento, é uma mesa aberta, é uma mesa de entretenimento acerca do que o Minha Casa Minha Vida pode oferecer para tirar o seu cliente do aluguel. Não, e é tão bacana que eu tenho certeza que vão sentar várias outras empresas aqui para bater papo com vocês, para contar as novidades, né? Concorrentes nossos, que a gente torça que tenha muito sucesso, cara. É isso. Porque assim, o mercado forte, Aquece, né? o mercado forte é bom para todo mundo. E além disso, é assim, mais oportunidade para os nossos clientes, porque assim, a gente oferece muita coisa na Vita. A gente oferece preço, condição, localização perto das coisas que o cliente precisa, mas às vezes ele quer um produto específico que eu não tenho. Nosso concorrente vai ter e vai atender ele já vai sentir o gostinho de ter o primeiro imóvel, daqui a pouco ele vem e compra o Vita, né? Então, isso. a gente torce muito para que esse projeto dê certo, para que as pessoas que passem por aqui também, as outras empresas, os concorrentes nossos, tenham muito sucesso, para que o mercado imobiliário fique forte, né? É isso. Iago, outro
case e algo que é uma frase que vocês têm usado muito lá para as imobiliárias, né? Para conosco imobiliária. Lembrando que eu estou na atividade, viu, gente? Eu ainda sou corretor, continuo vendendo. Cresce qual tá? mesmo? Cresce qual? Vai, vai, Cresce vai. de dinossauro mesmo? Qual que é o 3, cresce? 4, 5, 8. Cresce de dinossauro já, eu já tô ficando velho. Eu não participo da roleta das ações comerciais do meu time de venda, mas eu tô ali, minha carteira, eu continuo cuidando dela com muito carinho. Iago, acho muito legal, muito interessante um slogan que vocês usam, que você usou e que marcou muito, viu? Eu não esqueço das coisas. Meu TDAH grita, mas eu gravo muita coisa importante. Você falou assim, ó, nós queremos ser o caixa da sua imobiliária. É isso. Algo interessante que a Vita faz para as imobiliárias, para os corretores, é agilidade no processo, é pagamento, marcou a data, o dinheiro cai na conta. E é isso, eu achei muito legal essa frase. Nós queremos ser o seu parceiro de caixa da sua imobiliária. Conta um pouquinho, esclarece para o mercado, para as pessoas, para os corretores, os parceiros de venda que não estão vendendo Vita, o que eles estão perdendo acerca do lucro E muito, do tá fluxo perdendo financeiro. e muito. Cara, eu vou falar o seguinte, assim, por que a Vita por que eu uso essa frase que eu quero que a Vita seja o fluxo de caixa das principais imobiliárias do econômico de Uberlândia? Porque nós somos a empresa que vai continuar lançando, que vai lançar, que vai pôr produto na praça, nós vamos pôr produto para vocês venderem, e além de pôr produto para vocês venderem, gente, nós vamos ter agilidade, nós vamos ter aprovação rápida, nós vamos ter desligamento rápido, nós vamos ter processo de pagamento rápido, e a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer melhorar. Eu e o Ronei, essa semana a gente estava sentando e falando, cara, como é que a gente pode melhorar? Porque sempre escapa alguma coisa, né? Mas para os corretores que estão nos assistindo, para os donos de imobiliárias, gestores, cara, a gente está à disposição para ser o caixa de vocês, no sentido de pôr produto para vocês venderem, de ter boa condição, de pagar rápido, de desligar rápido, de ter um processo realmente fluido que funciona, né, cara? É isso. Isa, você que conviveu de perto com essa operação de sucesso, conta aqui para os nossos telespectadores, para a nossa audiência, né? A qualidade de fazer, né, de fechar um negócio, de comprar uma unidade de Vita. Você que conheceu de fato os dois lados do processo, conta um pouco mais sobre a Vita para que eles se sintam ainda mais seguros para fazer o negócio ali com o Vita Jardim Sul. Gente, é assim, sem dúvida a Vita é uma empresa incrível, tá? E uma coisa que a gente não falou nessa mesa ainda e que eu quero deixar assim bem claro é o respeito que a Vita tem para com os clientes. Tá? Claro que nós, corretores, nós enquanto imobiliária também somos extremamente respeitados, temos nosso lugar, mas vocês já nos remetem esse respeito quando respeitam os nossos clientes. É isso. E a Vita, ela tem um cuidado muito grande com você, cliente, né? Então, fechar um negócio na Vita é uma experiência incrível do início ao fim. E quando eu digo fim, é fim mesmo, é ali no momento de você pegar a sua chave. Então, tem uma festa pensada, né? Com muito carinho, com muita emoção. Eles registram tudo, traz isso depois para vocês nas redes sociais. Então, vocês vão ter marcado do primeiro momento que vocês sentaram na nossa mesa até o momento de pegar essa chave, com muita, assim, ó, com muito louvor, com muita honra mesmo. Vocês são recebidos nesse empreendimento pela Vita e cada detalhe, cada carinho, cada modificação nos aplicativos, eles ouvem muitos clientes e eu consigo falar isso com propriedade porque participei disso, assim, com mais de 80 clientes, né? Então, Nossa, assim, eu acho que é caramba, bem hein? mais. Caramba, Eu hein? acho que é mais. É mais. Eu Cara, parei de contar. Em algum momento legal, eu acho que eu parei de que contar, legal. porque não dava mais, né? Mas Que legal. eu, juntamente com uma equipe lá dentro do comercial, desenvolvi aí mais de 80 vendas, de 80 negociações. E não me lembro de ter de verdade um cliente que fala, eu não faço negócio com a Vita, Sim. não fui bem tratado, não tive o que me prometeram, não existe esse cliente, tá? Então, assim, eu, enquanto até imobiliária hoje, do lado de cá, né, agradeço muito vocês, porque vocês respeitam esse cliente e sempre, né, respeita desde o início e sei que vão continuar respeitando até o final. Isso, para nós, enquanto corretores, é extremamente importante, tá? Extremamente importante mesmo a gente poder falar para o meu cliente, olha, você está comprando um empreendimento, um apartamento, mas eu te garanto o sonho que você vai viver, que você vai realizar ali dentro. Acho que nasce uma co-host aqui, viu, meu amigo? Tá pronta, né? Hashtag Fica Fique aí. Isa, nasceu e não...
Não, acho que... Só pra deixar assim, bem Acabou, claro, não tinha nenhuma pergunta pra mim. Não, mas hashtag... Não, Pegadinha. você tem que fazer pergunta já. Agora, no próximo você vai vir fazendo pergunta. É co-host. Eu gostei de ficar na produção. Já. Menos frio na barriga. Ô, Iesa e Sander, assim, a gente manda todo mês a atualização de obra e sobe no nosso Instagram, né, no Vitor Uberlândia lá, a atualização de obra. Então a gente tira foto de como é que a obra foi de um mês para o outro para o cliente ver, faz vídeo, isso tá no site. Então assim, a gente realmente tem um cuidado com isso. Como toda empresa e todo ser humano, nós vamos errar. Isso vai acontecer, mas a gente tem um cuidado em ser transparente, em passar as informações, em levar para o cliente, além, claro, dos momentos específicos dele visitar a obra, dele entender isso, dele entender aquilo. A gente realmente tem esse cuidado. E outra coisa, assim, que a Iesa falou do respeito, além do respeito, eu vejo como muito acessível a Vita. Sim. Muito acessível para todos. Acessível no sentido, primeiro para o nosso parceiro, que quando acontece alguma coisa, precisa de uma informação, ele, se for imobiliário, ele vai ter o coordenador de imobiliária para falar com ele, senão ele fala com o gerente de parcerias, ele fala comigo, no momento que ele precisar de falar comigo, assim, eu acho que todos hoje, corretores, parceiros, têm o meu contato, vários têm o contato do Iago também, assim, isso mostra a acessibilidade que você tem desse contato. Poucas construtoras têm essa demonstração, tem isso, de você ter o contato do diretor ali, você ligar para ele, pode ser que ele não te atenda na hora, mas ele vai te retornar para ver se tá tudo bem, para ver o que houve, e também a acessibilidade para o cliente. Gente, assim, o cliente está com algum problema, se ele vai lá, se às vezes não resolve, eu vou sentar na mesa com esse cliente e vou buscar ajudar a entender ele. Ontem eu estava sentado na mesa com o cliente porque nós queremos a satisfação máxima do nosso cliente, esse respeito e essa acessibilidade, que isso também eu vejo como um grande diferencial do cliente chegar, sentar, ou se ele for para o aplicativo, ele vai mandar a mensagem, ele vai ter o suporte, se ele mandar a mensagem no 0800, ele vai ter o suporte da regional, ele vai falar com alguém da regional, se for em alguma dessas coisas assim que for da regional, senão ele vai falar com alguém da nossa matriz. E assim, só lembrando que a Vita também, quando a gente fala de Vita, nós estamos falando de uma empresa que está em mais de 16 cidades, que é natural de São Paulo, mas chegou em Minas com tudo e fincou o pé. E assim, o Triângulo Mineiro é Vita mesmo. Nós temos em Uberaba, em Uberlândia, estamos aqui há 5 anos na operação, mas é uma empresa que já tem muito tempo e tem muita história. Então assim, igual o Sander falou, é uma empresa que vai te dar tranquilidade para você receber, nós temos um processo rápido e nós temos sede de melhora. Sempre estamos buscando melhorar, desenvolver, melhorar os processos para ser cada vez mais satisfatório, tanto para o cliente quanto para vocês, os nossos parceiros. Muito bom. Ô, Ronei, depois dessa chegada sua aqui em Uberlândia, tem algum atendimento, alguma situação, alguma experiência que você viveu, que foi marcante, que você queira compartilhar? Algo rápido, assim, que você queira contar, alguma coisa ou não? Sander, cara, teve uma que eu chorei na mesa junto com a cliente, cara. Olha que legal. E, assim, teve uma que eu chorei na mesa junto com a cliente e teve um que eu chorei na mesa junto com o cliente. Uma foi porque, assim, ela teve um problema, ela comprou o Reserva dos Buritis, ela teve um problema na casa dela e tal, e ela chegou lá, assim, chorando, eu não vou conseguir mais pagar a minha parcela e eu quero destratar. Nós conseguimos, e assim, quando ela começou a chorar, aí foi complicado porque foi ela, a filha e a avó dela. Família inteira. A avó falou assim, ela quer comprar, só que ela não, ela quer continuar pagando, só que ela não vai conseguir pagar. Aí, assim, essa alma abençoada aqui foi lá, me ajudou e a gente conseguiu acertar e ela continuou com o apartamento. Nós tivemos uma visita esse tempo atrás do empreendimento, ela foi lá conhecer o apartamento modelo e ver a satisfação dela que tá ficando. E tem um outro que é um case muito, muito legal, que assim, mostra o respeito tanto do cliente quanto para os nossos parceiros e funcionários, que foi a compra de um apartamento no Oregon, que é o Guvenson. Esse eu cito porque marcou muito e ele virou amigo. O Guvenson é funcionário da Vita, ele é haitiano, ele veio para o Brasil,
começou em Ribeirão, Pra trabalhar, né? para trabalhar, veio pro Brasil para trabalhar, para buscar uma oportunidade de vida melhor. E aí, quando ele chegou no Brasil, ele foi para Ribeirão, começou no grupo em Ribeirão, teve a oportunidade de crescimento e convidaram ele para vir para Uberlândia. Ele veio para Uberlândia e aí ele conseguiu comprar o Oregon. Ele Que comprou o bênção, Oregon que coisa boa. tem 2 meses. E assim, o que me marcou, Sander, que, cara, foi choradeira pra todo mundo, assim, ó. Eu chamei todo mundo pra ver quando ele assinou o contrato, porque ele ligou pra mãe dele, ele tava sendo o primeiro da família dele que tava comprando um imóvel. Porque lá eles não têm essa acessibilidade. Isso que nós estamos falando aqui, que às vezes é tão normal, pra muita gente não é. E de ter essa acessibilidade de comprar. E ele chorando aqui, a mãe dele chorando lá no Haiti, ele falando, não, vou te trazer pra você ver meu apartamento. E assim... Nossa, ele chorava e eu chorava. Ele chorava, eu chorava, todo mundo chorava. Então é muito bom saber que nós conseguimos transformar a vida das pessoas mesmo, de que as pessoas vão lembrar da gente. Ontem eu fui lá no Oregon para fazer um atendimento e quando eu tava chegando, ele tá super satisfeito, super feliz com o apartamento dele, super realizado com a compra dele. Ele falou, cara, que gostoso saber que eu tô no meu apartamento, que eu não tô pagando mais aluguel. A Vita, sem dúvida, Iago, é uma história de muito sucesso em Uberlândia, né? Cara, e é tão bacana isso, esse caso do Guverson, e eu me lembrei aqui esses dias, a gente tem a Mirelle que trabalha na recepção, que é uma menina fantástica, e ela tava no banheiro, ela precisou ir ao banheiro, deixou a recepção sozinha, assim, por 30 segundos, 1 minuto. E eu tava passando na recepção e o telefone tocando. Eu parei e atendi o telefone. Falei, pô, é um cliente, é um fornecedor. Em que é lugar alguém que você Em que vê lugar que o diretor, ali, ele vai atender o telefone? Parei, atendi o telefone e tal, pra saber do que se tratava, como é que a gente poderia ajudar. Então a gente se preocupa, assim, de verdade com as pessoas, sejam clientes, e esse caso é um caso de colaborador e cliente, né? Então esse caso específico, cara, do Gufson, assim, é um caso que o nosso CEO, o CEO da empresa, sabe quem é o cara, participou, falou, eu quero que ele compre o apartamento e tudo mais, e a gente fez dar certo. Parabéns, Vitor. Legal. Isso é muito legal. Vocês são sucesso, assim. E nós, na verdade, tudo que está sendo falado aqui a respeito da Vita, gente, é verdade. O acesso é real, o fluxo é real, a comissão é rápida. Ali, de fato, existe um calor humano no atendimento. Outra coisa que tem marcado o mercado, agradeço muito a vocês, porque se o mercado, se a construtora vem de fora e traz um conceito, o mercado é obrigado a acompanhar. A mudar, né? A presença de vocês nas imobiliárias é muito importante. Muito obrigado, Iago. Isso tem feito toda a Imagina. diferença. Todo o apoio que vocês dão na parte de tráfego, de apoio de equipamento de marketing. Ô, Sandro, eu só quero até, falando dessa questão, só não posso deixar de enaltecer o nosso time. Assim, mandar um abraço também pro nosso time aí. Tem umas, Timaço. acho que tem umas 2 do marketing lá, que Time- é casca de bala dentro. Mas assim, e aí Tem uma galera lá. vixe. quem que atende os clientes, quem que atende as imobiliárias, todos eles é um agradecimento mesmo, porque eles que fazem o negócio acontecer, eles que sentam na mesa normalmente com os clientes, então assim, igual o Iago começou falando, essas pessoas que fazem o negócio. Então, se hoje a Vita tá desse tamanho, é por conta das pessoas, e se a Vita teve essa aproximação com as imobiliárias, está tendo essa satisfação dos clientes nos atendimentos, é muito por conta desse timaço comercial que nós temos lá, desde os internos ali, que são os coordenadores, supervisores, gerentes, aos nossos corretores da house e a vocês, os nossos corretores isso aí. parceiros, que assim, levam a Vita com tanta alegria, e é muito bom nós que estamos ali, ver como que vocês falam de nós, sabe, assim, essa admiração e esse respeito, e foi uma construção, e nós queremos continuar construindo essa relação de muito sucesso que tem sido. É isso. Cara, desde o dia, desculpa te Não, cortar, não. Sandra, desde o dia que o Ronei assumiu a operação comercial, de que eu assumi a diretoria também, que a gente tem falado assim, primeiro, o nosso primeiro cliente é o corretor. A Total. gente precisa saber disso. O primeiro cliente da Vita é o corretor. O segundo cliente, e o cliente que a gente vai levar o produto para ele, é o nosso cliente final, né? Mas a gente precisa trabalhar, precisa ter a visão de que as imobiliárias, os parceiros, os corretores são nossos clientes. A gente precisa entregar valor, entregar o melhor para eles. E a gente precisa, cara,
estar dentro das imobiliárias, a gente precisa estar o tempo todo conectado. Então é uma coisa que assim, a gente nunca abriu mão, que eu nunca abri mão. Eu queria ter mais tempo para estar mais, inclusive, mas assim, eu acho que essa é uma característica nossa que a gente quer fazer mais, inclusive. E o time comercial que está lá na Vita é muito bom nisso. Aproveitar a oportunidade, então, e mandar um abraço aqui, então, pro Mateuzinho, pro Marco Túlio, pro Danilo, pra Larissa, mas tem gestoras novas lá que eu não lembro o Kleber. nome. O Kleber. Kleber. E A é turma isso do aí. marketing, a Thaís, a Lohane, Lohane, todo mundo que tá aí, que faz o negócio A tia acontecer. do café, gente boa demais. Dona Que Cida. café, gente. Dona Cida. Que café, hein? Maravilhosa. Oh, A dona desde Cida a é recepção um que o Iago... patrimônio. Se vocês não cuidar, eu pego ela pra mim. Não, aí nós vamos brigar. Essa eu acredito que é a que mais tem briga, viu? Mas o Ela não cafezinho da Vita da Dona Cida. Não, a Dona Cida é um sensacional. patrimônio da vida. É. A Dona Cida, Ela é uma mãe lá, e né? a Dona Cida, ela dana comigo, quando ela Dana precisa com danar. todo mundo, com Ela- todo A mundo, Dona Cida é patrimônio da vida. com todo É mundo. verdade. Não, e assim, Querida. e a Mirelle também que tá na recepção, Mirelle tá na desde o nosso recepção. time todo, assim, desde quando você chega ali, você é muito bem recebido, até os finais sempre vai ser muito bem atendido. É isso. Meus irmãos, parabéns, viu? Sem dúvida, e sucesso absoluto. É sinônimo de muito trabalho, a gente sabe que isso envolve muito suor, muita demanda, muita renúncia de muita coisa para que entregue para os clientes, para o mercado imobiliário, tudo isso que a Vita entrega. É isso aí. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. E uma pergunta que não tá no script, não, mas eu vou perguntar, né, amor? Ah, lá vem, lá Nada, vem, né? lá vem. Perguntar. Iago, para você, quem pode mais? Cara, quem pode mais pra mim são os nossos clientes. Pra mim, quem pode mais, literalmente, assim, o Ronei falou muito bem aqui. Gente, tem muita gente aí fora que tá nos assistindo, que vai ser impactado, que não acredita que pode comprar um imóvel. Que não acredita que pode sair do aluguel, de ter seu primeiro imóvel, de prosperar. Essa turma pode mais, com certeza, porque com a gente, com outras construtoras que estão aí no mercado, hoje a gente tá dando poder pro consumidor, assim, o cara pode comprar, o cara consegue pagar, cabe no bolso dele. A quantidade de gente que a gente tá vendo de 18 a 30 anos que tá comprando o seu primeiro imóvel, assim, é muito bacana. Esses dias a gente vendeu pra uma menina que tinha acabado de fazer 18 anos, você lembra? Que legal. E aí Bom isso. a gente, né, puxa a documentação dela e tinha algumas documentações que estavam faltando, porque assim, a menina tinha acabado de fazer 18 anos. E ela já tava juntando Tirando dinheiro. o documento aí, E ela né? já tava juntando dinheiro antes dos 18, já desde os 16 tava lá juntando dinheiro pra comprar o apartamento. E assim, era o sonho dela. Ela falou assim: quando eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar o meu apartamento. Então, e ela comprou. sem sombra de dúvidas, nossos clientes podem mais. Cliente, sabendo que você pode mais na Vita, não perca a sua oportunidade. Chame o seu corretor, a sua imobiliária e invista no Vita Jardim Sul. Quero dar uma dica para você que está negativado e quer comprar o seu imóvel. Tem pequenas pendências que o seu corretor, a sua imobiliária, vai te ajudar a esclarecer, chegar no credor, chegar na situação. Não desista de conquistar a sua moradia por conta de alguma pendência financeira. Nós vamos pegar na sua mão e te ajudar você a realizar o seu sonho. Nós contamos com a Vita. É isso aí. E a Vita é uma Vita conta com vocês. Então, não desista de realizar, de conquistar a sua moradia, porque a sua hora chegou. Pais e mães solteiras com renda ali na casa de R$ 2.500, R$3.000, o seu momento é agora. Vita Jardim Sul, a sua melhor oportunidade de morar bem na melhor e excelente localização de Uberlândia. Ronei, para você, quem pode mais? Se o Iago falou que quem pode mais são os clientes, eu vou falar que quem pode mais são os nossos parceiros. Vocês que fazem o negócio acontecer, vocês que estão ali todo dia lutando no sol a sol, que estão fazendo ação, que tomam vários nãos no decorrer do dia, saibam que vocês podem e podem muito na Vita. Lá vocês têm o espaço de vocês, lá nós brigamos por vocês, brigamos pela venda, porque nós sabemos o quão importante a comissão é. E assim, eu falo porque um pedacinho da história eu falei e comentei, mas antes de ser gerente, eu fui corretor. Então, eu sei o quão importante é a comissão e o quão suado é a venda. E assim,
e o quão a gente busca fazer esse negócio. Então você, nosso parceiro, você pode ir muito na Vita. E o que é legal? Nós temos hoje empreendimentos em todas as regiões da cidade. Hoje a Vita está totalmente... Tá em todos os lugares. Hoje em Uberlândia... Obrigado, pulverizada, meu amigo. Essa que era a palavra que eu estava buscando. A Vita hoje está pulverizada em Uberlândia. Então, se o cliente quer comprar na Zona Oeste, tem. Quer comprar na Zona Sul, tem pronto. Tem pronto e na planta. Se seu cliente quer comprar na Zona Norte, tem também. Então, hoje nós estamos em todas as regiões da cidade, prontos para atender vocês. Então, se você ainda não é parceiro Vita, busque essa parceria. Pode ir na nossa house, vá na nossa house, conhecer a nossa house. E se você já é, vamos estreitar ainda mais essa relação, porque nós queremos, que nem o meu querido chefe falou, ser o fluxo de caixa de vocês. Nós queremos pagar vocês rápido. Hoje o nosso fluxo de desligamento é super rápido, o fluxo de pagamento é mais rápido ainda. Assinatura digital. Assinatura digital, então assim, nós sempre buscamos o processo mais rápido, mais fluido possível e super preocupado com vocês. Cada vez mais nós vamos usar o Nato Digital na caixa também, Ah, para isso é agilizar bom. mais Que ainda, benção. né? Fica Então a mais nossa rápido intenção ainda. é essa. Tinha um cliente que estava no Mato Grosso do Sul. Ele já tinha feito todo o processo aqui já, ele estava lá, que ele estava viajando a trabalho e ele assinou o contrato lá no Mato Grosso do Sul. E nós temos parceiros correspondentes também, inclusive um abraço, aí Abraço para grande. todos eles que são muito competentes, né? É isso. Outro grande diferencial da Vita é com relação à tratativa do assunto polêmico, mas necessário, que é o assunto fiador. Não exige imóvel. Sim, sim. Nome limpo, renda comprovada, extrato bancário. Exatamente. Fique ligado, ó, você no Vita Jardim Sul vai precisar de fiador. Você não compra imóvel no Minha Casa Minha Vida sem fiador. Pode ser pai, irmão, isso aí. tio, primo, amigo, cunhado, parente. Mas, portanto, a análise de fiador na Vita é um crivo diferente, tá? Conta pra nós, ô Ney. Sanders, você falou tudo, meu amigo, você falou tudo. Hoje nós pedimos o fiador, mas assim, gente, é um processo tão tranquilo também, essa análise do fiador, onde que ele tendo a renda comprovada necessária para ali na parcela e ele tendo o nome limpo, é isso que nós precisamos para a pessoa. Não tem que ter imóvel, não tem que ter... Nós não complicamos a vida do nosso cliente, nós buscamos ao máximo descomplicar a vida do nosso cliente. Então, assim, é necessário, mas de uma forma muito tranquila. Que nem eu falei para vocês no começo, o cliente, quando ele compra o apartamento, ele nem acredita que ele comprou, de tão fácil que a gente torna essa compra, essa conquista. É isso. Lembrando que quando a gente fala de fiador, cliente, a gente tá falando de fiador ali só para aquela parcela Entrada. pequenininha da entrada, Perfeito. tá? Perfeito, Iesa. Então, é bem importante a gente falar, né? Porque às vezes você fica pensando, poxa vida, um fiador é tão difícil. Não, quando você traz isso para um valor muito pequeno, né? Que é dividido ali naqueles 3 anos, isso facilita e a gente tem mais segurança também em trazer esses fiadores. E a partir do momento que você quitou a entrada, acabou. E aí nós temos uma outra questão também. Se a pessoa quiser tirar a ideia do fiador, se ela pagar a entrada dela no período da obra, tá tudo bem, ela não vai ter que apresentar um fiador no período da obra ali Olha, antes que de... novidade boa, nem precisa de fiador, Não precisa. então, Se pagar nos- Isso, se ela pagar no tempo de período de obra, obra aí, se finalizar a entrada dela até o momento da entrega das chaves, ela não vai ter que Porque preocupar no com o caso fiador. do Vita Jardim Sul, a gente tá falando de 30 e quantos meses? 37 meses. 37 meses, É gente, isso aí. muito 37 fácil. Ó, 37 meses. meses para pagar a entrada, vai Não, ficar uma se parcelinha tiver top. FGTS, É. né, Iesa? Se tiver aquele FGTS para completar. Então, pensa no pai, na mãe solteira ali, que tem um dependente, vai ter uma aprovação boa, vai ter um subsídio bom. Se tiver aquele FGTS, tá trabalhando ali, tá Melhor ralando, ainda. tem Tá 5 decidido anos. sem acabou. fiador, Você não vai gente, precisar vamos de pagar nesse fiador. período Você não da precisa obra de fiador. sem É isso. Então, assim, Facilitou muito. parcela a entrada em 37 vezes. Se não for usar o fiador, se for ter o fiador 72 vezes. O Iago falou, nós falamos quase nada, mas, gente, estamos com casos de subsídio de 23 mil. Ou 23 mil diminuindo na entrada do cliente, a entrada fica Pequenininha. pequena. Lembrando você que o seu estado civil no papel está como solteiro ou solteira, o seu cônjuge ele pode entrar como fiador, porque o que vale é o documento. Então, se no documento o seu estado é solteira, o seu cônjuge pode entrar e ser o seu fiador. É isso aí. Perfeito, perfeito. É isso Muito aí. bom. Gente, a gente tá aqui para facilitar. O negócio A é Vita é uma facilitar. mãe, gente. É. A gente tá para facilitar a parcelinha pequena.
nós vamos, por exemplo, o cliente que tem renda informal, tem muita gente que pensa assim, pô, mas É muito eu difícil. tenho renda informal, como é que eu vou fazer? Eu não tenho carteira assinada e tudo mais. Dá para fazer, vocês têm toda a expertise, conhecimento para fazer, nossos correspondentes também, nós vamos dar jeito. É Pode, isso. vem E para a cá gente- que a gente dá jeito. A gente tá falando aí de uma renda de 2.500, igual o Sandermon citou, mas a gente sabe que tem um cliente que já, cliente de 18 anos, tinha um dinheirinho guardado. Exato. E esse dinheiro pode ser pequenininho, 5, 10 mil, já entra num outro perfil também. É Uma isso aí. rendinha ali de 2.300, 2.000. Perfeito. Às vezes até sem um dependente. Então, assim, gente, não filtrem pelo que a gente tá falando. Chama o corretor de vocês, traga a situação de vocês, que pode ter certeza, o corretor de vocês vai ter uma solução, vai ter um norte, vai sentar na mesa. E uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus clientes, e falo aqui agora para todo mundo, tá? Até na frente de vocês. Eu trabalho para vocês, tá? Eles são os parceiros onde eu sento na mesa e defendo de vocês. Então, pode contar pro seu corretor toda a sua trajetória, de fato, não se engane, não ache que porque você não tem um dependente não dá certo, que dá também, tá? É isso aí. E assim, Iesa, ó, pode falar. última coisa. Sinal de R$400. Gente, assim, Sinal R$400, gente. Muito bom. 400. Mas corre, hein? Corre. Corre que corre. Gente, o diretor falou, gente. É, já tá então acabando corre, esse corre. negócio. Assim, um sinal de R$400 é um diferencial. Pô, você tá comprando um imóvel. Você tá comprando um imóvel, você tá dando pra fechar o negócio ali, R$400 é muito diferente. É um outro diferencial. E assim, nós buscamos facilitar a vida do nosso cliente e esses R$400 é um exemplo disso. É isso. Parabéns. Iesa, Lá pra vem, meu você, Deus. quem pode mais? Ai, meu Deus do céu. Pra mim não é difícil responder essa. Eu até já sei a resposta. Pra mim, quem pode mais é o meu digníssimo esposo, que me é eu achei que era o cliente. ele ia falar Vita. Não, eu achei. Não, isso estava combinado. Não, eu achei que ela ia falar assim, os clientes, cara. Eu falei, quem pode mais são os meus clientes. Ela falou assim, Ó, não cara. tava combinado nem eu estar aqui na mesa hoje, né? Sei, Fui gostei, pega de Eza. surpresa, então também fiz surpresa aí, tá vendo? Mas valeu. Gostei. Muito Pra obrigado. mim, quem pode mais é ele, porque ele me incentivou a estar nesse mercado, me deu aí o primeiro passo, me ensinou as coisas ali que eu sei, muito das coisas que eu sei. A Vita também me ensinou muito. Não, 90% do que ela sabe, ela aprendeu na Vita, viu? 10% comigo. Essa é a verdade. Eu costumo brincar que a Vita acreditou mais em mim do que eu mesma. Que isso. Quando eu fui convidada ali pra ir pra gestão, eu falava, cara, mas eu vou dar conta? Vai, pode vir que você vai conseguir E sim. conseguiu muito E bem. me surpreendi também, mas aprendi tudo que eu sei. Eu aprendi muito com a cultura da empresa, que a gente nem falou aqui, fica o papo pro próximo aí, É. que eu amo falar da cultura da Vita. Então é muito legal. E aí, por isso, quem pode mais é o meu Que esposo, isso, que hein? está me enchendo de orgulho também neste momento. Que isso, hein, Gente, cara? ele tá um Que ótimo moço. Fala isso. sério, você Não, demais. Não, E que ele, isso, além tô de host, chocado. ele é um idealizador, né? Porque Então, pensou nisso aqui gente, todo. você E não é dá o host, orgulho? pô. Demais, eu gostei É. da resposta. Não, eu gostei tô com também. você, eu Olha, assino minha casa, embaixo. que tá louco pra vir assistir o podcast. Eu falei, a gente vai ter que fazer um podcast Dia das Crianças com eles. Boa, Boa. Porque eles tão muito louco legal. pra participar, pra ver o pai deles aí nessa Muito encenação legal. ao vivo. Tem que ver Oh, como não- que foi o fã-clube Não, pra não, assistir. nós falamos Primeiro antes. episódio. Tá uma estrela esse homem, cara. Esse homem tá uma estrela. recebo, O Jeová. não, Eu o recebo em estilo. nome de Jesus. O estilo da figura, Não, que ó, isso. E no podcast que vier os meninos, no dia da criança, nós vamos patrocinar. A Vita vai trazer balão, Opa! pipoca. Se o homem falou, eu não vou falar mais nada. Gente, tá ao vivo, hein? Não, Nem se o arriscar homem falar fala, isso se o homem agora. falou, Tá aí, tá registrado. Obrigada, Pessoal. Iago. Obrigada pelo carinho, de Imagina. verdade. Iesa, muito obrigado. De nada. Ronei, obrigado. meu amigo, eu Tá. que agradeço. Iago, obrigado. Eu que De agradeço. fato, uma mesa com muita qualidade, com assuntos reais. Falar de uma empresa séria, sólida e verdadeira fica muito fácil, né? Então, assim, parabéns para vocês, viu? Muito obrigado pelo apoio, pelo que vocês estão fazendo a cada dia mais, pelo mercado do Minha Casa Minha Vida de Berlândia. Lembrando a todos vocês, o Ronei é o gerente de vendas da Vita. Isso aí. E o Iago, ele é diretor de todas as empresas regionais aqui do grupo, tá? Ô, Sander, só quero deixar um recadinho e enfatizar só mais uma vez. Ó, pra você. Você quer sair do aluguel, quer comprar o seu apartamento na zona sul de Uberlândia, agora é a hora.
com parcelinhas a partir de R$ 599. Você que tem uma renda a partir de R$ 2.500, essa é a sua hora de comprar o seu apartamento na Zona Sul, em uma das regiões mais valorizadas da cidade. Completíssimo o empreendimento, com quadra de beach tênis, piscina, lazer e segurança para você e sua família. Entrada parcelada em até 72 vezes, mas corre que isso vai acabar. Documentação grátis, então não perde tempo. Chame um de seus parceiros de corretor, seus corretores, chame ele, faça uma simulação, depois aprova, senta na mesa que eu garanto que você, meu amigo, minha amiga, vai sair com o seu apartamento comprado no Vita Jardim Sul. Então não perde tempo, aproveite essa oportunidade que quando passar, acabou. Meu pai sempre fala que o cavalo passa selado uma vez só, que depois você não tem essa oportunidade. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Sander. Iago. Obrigado. Obrigado, Vita. Obrigado, Vita Jardim Sul, o mais novo lançamento no Minha Casa Minha Vida, na região mais desejada de Uberlândia, na região, na Zona Sul, na queridinha da cidade. Eu sou o Sandermon, o host deste E podcast. um brindezinho pro senhor, pô. Vamos mostrar aí, ó. A experiência do cliente. Isso aí é o brinde do cliente, viu? Esse é o brinde do cliente. Então, assim, você vai mostrar o que o cliente ganha quando ele compra o apartamento. Ó. Tava deixando de mostrar. Preocupado com a experiência do cliente, meu nossos- amigo. Os nossos clientes que compram, que investem lá na Vita, que comprar o Vita Jardim Sul, vai levar um kit churrasco pra casa. Chama nós pro churrasco, tá? Chama nós pro favor. churrasco, Ai, que viu? delícia, Claro. hein? Lembrando que nós temos o nosso futebol na segunda, tá? Opa. Perfeito, tô dentro, tô dentro, tô Eu dentro. tô precisando ir no O, Ia- futebol. o, hein? Ia- o Ia- o Iago se apresentou, mas faltou ele falar que... Mas joga alguma coisa? Não, o né? Iago, o Iago é diferenciado. Camisa 8, jeito, não. clássica. Tem Aquele jeito, que joga até com a gente, camisa ele pra tá dentro. querendo- Vambora. ele tá Tá querendo- na hora de acabar, tá na hora de acabar. Tá na hora de acabar, acaba, O homem acaba. é problema. Não, tá na hora de acabar, acaba. Pessoal, obrigado. Senta o dedo, compartilha, porque esse podcast é pra mim, é pra você, é pra todos nós. É de conhecimento sobre o Minha Casa Minha Vida, para que a sua compra, a sua venda seja de fato algo leve, transparente e que te traga muita paz e que você prospere com essa aquisição, com essa venda. Nós estamos aqui para realizar o seu sonho, para te tirar do aluguel, para que você faça o seu investimento tranquilo e seguro. Certo? Bora brindar esse dia. Opa, Bora. Um brinde. nós podemos mais, hein? Nós podemos mais, um brinde. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado, viu, pelo obrigado. convite. Obrigado. Obrigada.